Se você for no comando da polícia militar, existe uma hierarquia. Se um soldado gritar com um tenente ou um cabo, ele vai preso. Se um tenente gritar com o comandante, ele vai preso. Existe uma regra. Na lei de Deus também existe essa regra, que nós temos que entender que é pior do que a prisão, quando o homem se rebela contra a obra de Deus. Quando o homem se rebela contra o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Diga aleluia. Em todas as áreas, até no campo espiritual da área maligna, Satanás e suas legiões trabalham em cima de hierarquias. Quantas manifestações nós já pegamos aqui, que o próprio diabo incorporado em alguém, ele fala assim: nós não podemos ultrapassar o chefão, porque quando nós voltamos para o inferno, nós apanhamos demais. Nós temos que entender que tudo existe uma hierarquia, e no reino de Deus também não é diferente. Ao estar o Senhor, os seus anjos, está nós como pregadores do Evangelho, e aqueles que cumprem a palavra de Deus, terão as bênçãos de Deus. Diga aleluia. Dê as palmas para o Senhor. Em Deuteronômio fala que se nós ouvirmos a voz do Senhor teu Deus e a cumprirmos, nós seremos abençoados pelo Senhor. Olha para quem está falando e diz assim: seremos abençoados pelo Senhor. Mas se nós rebelarmos contra a palavra de Deus, seremos amaldiçoados pelo Senhor. Nós temos que entender que toda pessoa que se rebela contra a palavra de Deus e contra a liderança da igreja, ela está debaixo de uma maldição. Isto é coisa séria. Está debaixo de um problema sério. E todas as vezes que qualquer área, dentro de casa, por exemplo, o marido, quantos são maridos? Levanta a mão para o céu aí, que são casados. Oh, que maravilha, rapaz. Tanta gente casada. Levanta a mão para o céu, fala aleluia. Se a mulher se rebelar contra o esposo dentro de casa, ela está fora da Bíblia Sagrada, está sujeita a maldições. Se o marido também ultrapassar a autoridade que Deus deu a ela, ele também está debaixo de maldição. Nós temos que entender que a palavra de Deus tem que ser exercida e cumprida na íntegra. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Escute bem, isso aqui acontece até em qualquer igreja evangélica, porque eu vou falar evangélico porque eu conheço evangélicos, amém? Sempre existe uma Miriam dentro da igreja, e um Arão dentro da igreja, sempre vai ter, não tenha dúvida disso, mas ai por quem vier. A Bíblia nos revela que Miriam poderia até ser mais usada do que Moisés, Arão podia ser mais usado do que Moisés, mas o cajado foi dado a Moisés. Nós temos que entender que esta hierarquia, Miriam ficou leprosa, porque ela achava que Deus falava mais com ela do que com Moisés. Ela achava que a revelação vinha mais para ela do que para Moisés. Ela tocou aqui no tamborim, tocando, falando assim: olha, Saul, Saul foi os milhares, e Davi 10 milhares, né? Então começou por causa daquilo, achou que podia muito. Achou que era uma profetisa, achou que era alguém dentro do meio ali de Moisés, achou que podia dominar tudo, e Deus falou com ela: peraí, existe uma hierarquia, Miriam. A Bíblia nos fala: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Escute bem agora, Miriam e Arão faz um complô contra Moisés, o líder, presta atenção, por causa de uma mulher cuxita. Moisés estava certo? Olha para o irmão e diga: não. Moisés estava errado? Sim. A mulher cuxita não era para envolver com ela, estava errado Moisés. Preste atenção nisso. Mesmo Moisés errado, Deus não agradou do que Miriam fez e que Arão fez. Olha o que a Bíblia diz: tomaram a mulher cuxita Moisés, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, falou duas vezes, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Agora Miriam está dizendo: será que Deus não fala com a gente também, não é só com o tal do Moisés?
ela toma o lugar agora daquele que Deus chamou, aquele gago que Deus chamou, o gago que a sociedade não dava valor. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, e do jeito que Ele quer, e da forma dEle. Diga aleluia, as palmas para o Senhor, diga glória. Deus só falou através deste Moisés? Não falou também por nós? Miriam falando com Arão, não é que Deus fala com nós também, Arão? Fala. Não precisa de Moisés não. Para que Moisés? Esse gago aí, esse homem mansinho, esse homem que só tem altura mas é manso, é gago, ninguém dá valor para ele. Deus vai falar, está falando com a gente aqui, nós temos que tomar uma posição, nós temos que tomar o cargo de Moisés. Ei, Moisés está com nada. A Bíblia nos fala, e disseram, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? A Bíblia fala que o Senhor ouviu o que ela disse. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você, irmão: nada está oculto diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Nada. A Bíblia fala, e era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Imagina um homem desse alto, gago, manso. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, chamou os três: sai os três da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E o Senhor falou assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele está dizendo agora: olha, vocês não são fiéis toda a minha casa, mas Moisés é. Vocês podem achar que são profetisa e profeta, Arão profeta e Miriam profetiza, mas Moisés é diferente. Moisés é fiel em toda a minha casa. Diga aleluia. Muito bem. Agora a Bíblia nos fala no versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8, boca a boca eu falo com ele, e de vista não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés. Irmãos, uma das coisas mais perigosas que a igreja corre o risco é da conversa paralela. A Bíblia fala que a língua é um órgão de pequeno membro. Olha para o irmão e diga assim: pequeno membro, mas que goza de grandes destruições. A Bíblia é como acender um fogo no meio de um capim seco. A língua, ela é muito perigosa quando é mal falada. E a Bíblia fala que tudo que sair dos nossos lábios prestaremos conta a Deus um dia. A Bíblia nos fala que a língua, com ela podemos abençoar os homens e podemos amaldiçoar os homens. A língua é muito perigosa, podemos levar uma pessoa a homicídio pela nossa língua. Podemos levar o irmão a desviar da igreja por causa da nossa língua. Podemos fazer uma pessoa desviar dos caminhos de Deus por causa da palavra que sai dos nossos lábios. Uma palavra que você choca alguém, você pode desviar para sempre da presença de Deus esta pessoa pela palavra que nós falamos. Isso é muito perigoso, e a igreja do Senhor corre o risco de virar uma Miriam e um Arão. Todas as vezes que nós pensarmos sobre isso, devemos ter temor ao Senhor naquilo que vamos dizer a alguém. Isto é muito sério, é o julgamento sobre as pessoas. Porque o Senhor sabe e olha o profundo do nosso coração, mas as pessoas olham a nossa aparência.
Deus não olhou a aparência quando chamou Davi para a guerra, porque tinha os seus irmãos mais fortes do que ele. Quando o Senhor olhou para Davi, o Senhor não olhou a figura, mas olhou o coração. A Bíblia nos fala que o Senhor olha diferente como olha o homem. Miriam agora está ultrapassando a autoridade de Moisés. Arão também está ultrapassando a autoridade do seu irmão, embora que Arão era mais velho. Mas Deus chamou foi Moisés para a missão. Diga aleluia. Dê as palmas para o Senhor. A Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Não fique achando que Deus é bonzinho somente não, viu, irmão? A minha Bíblia diz que Deus é justo e justiça. E o culpado ele não tem por inocente, a minha Bíblia diz. Não fique achando que Deus é só Deus de amor, não, porque se a justiça dele descer no lombo de alguém, ele corta o cabra no chicote, meu filho. E eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo de homem, eu tenho medo da mão do Deus Todo-Poderoso contra mim, se vier um dia. Porque na mão do diabo eu corro, na mão de Deus ele me livra, mas se eu cair na mão do Deus Altíssimo, de quem vou pedir ajuda? Diga, irmão, temos que ser amigos de Deus. As palmas para Ele. Para ser amigo de Deus tem que cumprir a sua palavra. Doia quem doer e bata quem bater, a Bíblia não muda. Não muda. Estamos na sociedade que querem mudar a Bíblia conforme a sua vontade. A Bíblia não é conforme a sua vontade. A Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus escrita há mais de 3 mil anos atrás, ela não muda. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia é a Bíblia. Diga aleluia. E as pessoas querem fazer um jeitinho de mudar a Bíblia conforme o desejo delas. Estão em rebelião contra Deus. E a rebelião, lugar de vir bênção, só vem maldições. Lugar de colher o fruto da vitória, só vem derrotas. Escute o que eu estou dizendo à igreja. Estou pregando só para vocês não, estou pregando para casa também. Os que estão em casa. A Bíblia não falha. Diga para a irmãzinha, para o irmão lá, não falha. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como correr. Diga aleluia. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Deus já ficou irado ali, quando ele já tirou a nuvem da tenda. A presença dele saiu dali. E eis que Miriam já ficou leprosa imediatamente, como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que era leprosa. Eu perguntei, por que Arão não entrou nessa também, Jesus? Falou assim, eu só fiz com Miriam para mostrar para Arão que eu sou Deus. E Arão rapidamente se arrepende. Diga glória. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, porque ele correu para pedir perdão. Ora, não ponha sobre nós este pecado. Arão falando. Que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Está pedindo agora perdão para Moisés do que ele falou contra Moisés. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Dura coisa é você falar de alguém que dobra o joelho e ora por você. Pastor Carlos, se eu estou falando mal do senhor, estou dando um exemplo aqui. E o senhor está de joelho na madrugada, orando por mim, pagando preço por mim, eu estou falando mal do senhor. Deus, Ele cobra. Deus não deixa passar barato isto, porque Ele é justiça. Quem quiser questionar, questione a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus é amor, mas Deus é justiça. As palmas para Ele. Aí a hora não seja como um morto que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne consumida. Arão reclamando, falando com Moisés. Aí Moisés clamou ao Senhor dizendo, Deus, Moisés agora está orando por Miriam, Deus, Moisés era bom, né? Eu rogo que a cures, Deus.
E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, Moisés, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Diga aleluia. A Bíblia fala que ela recebe a cura agora. Voltamos para o texto em 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia fala então que ela volta à cura depois de 7 dias. Mas 7 dias foi 7 dias de reflexão. Pega para o irmão que está ao teu lado: você já ficou leproso alguma vez, irmão? Fala assim: graças a Deus não. Mas eu já ministrei para um homem leproso e Deus curou ele no ministério aqui. E eu vi a alegria daquele homem quando recebeu o calor no corpo e a dor foi embora imediatamente, foi curado e voltou nos médicos testificado a sua cura, porque a lepra não tem cura. E foi curado neste ministério. Apenas quando começamos a louvar o Senhor, o poder de Deus tocou, ele foi curado. As palmas para o Senhor para isso. Fica a glória. O homem não podia dirigir, nem com as mãos, nem com os pés, e voltou dirigindo para a glória de Deus naquele mesmo dia. Só quem é leproso sabe qual é o preço de ser leproso. A dor é incalculável sobre os ossos. Miriam sentiu 7 dias de ser leprosa e fez uma reflexão que não valeu a pena levantar contra o ungido do Senhor. Irmãos, quem trata com o ungido de Deus é Deus, não é ovelha. Quem trata com o ungido de Deus é o próprio Deus que trata. Conheci pessoas em Teoflotone, empresários bem-sucedidos aqui, que quiseram ser dono da igreja, e tratava pastor como se fosse funcionário deles. Presta atenção nisso. Ele fez isso com 1, com 2, com 3, ou 5, não sei, ou 7, não sei. Uma hora Deus falou: basta. E ele chegava, fazia a reunião dele, colocava todo mundo para falar: olha, o pastor vai sair, vamos colocar outro. Isso ele fez por muitas vezes. Eu não sei se foi 6, ou 7, ou 10, eu não sei. Muitas vezes, fiquei sabendo disso, e é real. Um dia, o Senhor retirou dele as bênçãos financeiras. No lugar dele andar para frente, está andando igual caranguejo, para trás. Porque ele achou que a igreja era dele, a igreja é de Deus. Tome cuidado, dizimista alto, que a igreja não é sua, é de Deus. Fala para vocês, não, estou falando para lá que está precisando ouvir lá. Aqui todo mundo aqui é manso. Geralmente quem é dizimista alto quer mandar na direção da igreja, está errado. Você pode ser o dizimista mais alto, quem manda na igreja é a diretoria da igreja. É o pastor presidente que direciona o que tem que ser feito. Quando você joga no gasofilácio, coloca a sua oferta, a bomba estoura em quem fizer errado, e quem fizer certo, o Senhor abençoa. As palmas para o Senhor. Essa bomba não é sua não, meu irmão. Ele, porque achava que era dizimista alto na igreja, e começou a mandar na igreja, mandou o pastor embora e fazia. Só que a conta chegou para ele, quebrou igual o vidro, nunca mais restabeleceu em negócio. Então foi Antônio. Não vamos longe não, porque deve ter um bocado de gente, um bocado de lugar assim. Mas eu estou falando Teoflotone que eu conheço. É melhor o camarada nunca pisar numa igreja evangélica do que ele pisar e querer mandar nas coisas, irmão. Isso é perigoso. Eu nunca pedi a Deus na minha vida para ser líder. Nunca pedi a Deus para estar aqui. Mas Deus resolveu um dia me colocar. E eu obedeci e fiquei, e tenho ficado, e tenho estado na obra dele. Irmãos, 1995 nós fundamos o ministério em 2000.
tem 22 anos, não sou crente, 27 anos de crente, mas 22 anos como pastor do ministério. O que já entrou de gente boa na obra e saiu, e gente ruim saiu, não está escrito no gibi. Aqui é melhor do que o exército, porque aqui você sabe quem é quem. Quer ser homem? Serve o exército para tu ver. Tu vira homem rapidinho, rapaz. O cara é moleque lá e acaba a molecagem dele. Ele vira homem no exército. E na igreja aqui você descobre isso. Você descobre personalidade de pessoas. Pessoas que você conta com elas e não pode contar mais. Pessoas que você estão com elas e amanhã você não estão mais. Pessoas que você não pode contar. É uma multidão que te agrada, é uma multidão que te chuta. Não vou falar outro lugar, não, a cabeça. É a multidão que te elogia, a multidão que te amaldiçoa amanhã lá fora. Uma multidão que te cumprimenta hoje, é que te rejeita lá fora. Eu estou falando isso em experiência própria. E se nós aqui, pastores, líderes, não usasse o cajado, a igreja tinha fechado já. Chegou um tempo atrás e falou assim: pastor, eu não concordo com a hora da igreja. Eu falei: é mesmo, rapaz? É mesmo? Não, porque a igreja que eu vi era só 30 minutos. Eu falei: então volta para lá. Por que está perdendo tempo comigo? Se a minha visão aqui é 2 horas, 1h40 de culto. Rapaz, você está no lugar errado então, porque eu não vou largar aqui o que Deus me chamou para seguir você em meia hora. Meia hora não dá nem para louvar, rapaz. Louvou meia hora, acabou o culto. O cara querendo que eu imitasse o ministério de onde ele veio. Só 30, 40 minutos de culto. E todo culto tem que ter revelação, que eu não concordo. Que Deus não é obrigado a revelar todo mundo todo dia. Diga aleluia. A minha visão é essa. E aí, meteu o pau em mim. Chamei e falei: irmão, você vai para onde você quiser. Mas aqui eu não vou pregar 30 minutos, não. Vou pregar o que Deus mandar. Às vezes o irmão Nelson, meu pai já é falecido, virou: meu filho, está demorando. Pai, pode ir. Fecha lá e vai embora. Eu vou terminar da cor do Senhor mandar. Até meu pai quis, não, é que meia hora é muito, não. Deus me chamou, não adianta, irmão. Eu vou na direção do Espírito. Tudo bem, está ficando muito tarde, os irmãos reúnem, pastor, 9h15, já está tarde, tal. Vamos acabar 9, beleza, isso é uma coisa que nós somos humildes para entender, irmão. É lógico que nem todo mundo tem o carro, não tem a moto, às vezes tem o ônibus, né? Nós entendemos isso e tal, mas a maneira de arrogância de exigir que é o problema. Está entendendo? É as Miriam da vida. Eu falei: não. Aí foi embora. Tá bom, vou embora com a minha família. Beleza, vai mandar na igreja que você veio, mas aqui você não vai mandar, não. Não vai porque Deus deu cajado. Diga aleluia. Irmão, isso é difícil. Não queira estar no meu lugar, como diz o presidente da República. Não queira estar no meu lugar. É difícil. Eu não pedi a Deus para estar, mas Ele deu. Já se Ele deu, eu vou cumprir a vontade dEle, sim ou não? A Bíblia fala agora desse tal de Saul. Ô camarada perturbado. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter consagrado Saul. Mas Deus sabia que ia dar problema, Deus é onisciente. Olha o que a Bíblia diz. Porém Samuel disse, o profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O porfiar, o que é porfiar, pastor? Me ajuda aí, porfiar, o que é? Porfiar como é que é? Me ajuda aí, irmão. Abre aí para mim. Não fica o cara fechado para mim que eu vou achar que está com raiva de mim, né? Dá um sorriso, diga aleluia. Vê o que é porfiar. Porfiar eu acho que é contenda. É isso mesmo? Abre aí o português aí, irmão. O porfiar é como iniquidade, pastor, e idolatria. Contender, o contender dentro da igreja, confusão, a pessoa não está na visão,
pode ir embora, fazer o quê? Não pode questionar muita coisa também. Vira contenda, vira bagunça. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Acabou. Aí eu perguntei: Senhor, o que Saul fez para pagar isso, Senhor? O Senhor é um Deus bondoso, o que aconteceu com ele? O Senhor consagrou ele rei. 1 Samuel 13, o primeiro erro dele. Ele ofereceu sacrifício em lugar de Samuel. Ele não era sumo sacerdote para oferecer sacrifício. Ele não soube esperar o tempo dele. Primeiro erro. Segundo erro, 1 Samuel capítulo 15. Samuel deu uma ordem e falou assim: destrói os amalequitas e tudo que ele tem, as riquezas, tudo. Não deixa nada em pé. Daqui a pouco chega Saul. Chega Saul com o melhor gado, os melhores gados dos amalequitas, traz o rei na carruagem para humilhar o rei. Aí quando Samuel ouve aqueles gritos lá do boi, lá o balido dos bois lá e tal, ele falou assim: eu estou vendo um barulho aí de boi, o que é isso aí? Ele falou: não, eu estou trazendo o melhor para o Senhor, usa o nome do Senhor em vão, porque eu estou trazendo o melhor dos amalequitas para o Senhor, e também o rei. Duas coisas que ele errou, que foi rebelião contra Deus. Ele não cumpriu a ordem do Senhor nenhuma e nem duas vezes. E a Bíblia fala que por causa disto, ele foi considerado um homem que não submeteu a Deus, não obedeceu à direção de Deus. E a Bíblia fala ainda que Samuel diz para ele assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo. Você estava comigo. Anos atrás nós fomos numa igreja, numa cidade, subindo aqui para a Bahia. Fugiu o nome da cidade aqui agora? Você lembra? Medina. Fomos pregar numa igreja e todo mundo lá com cabeça raspada e roupa de pano de saco e descalço. Falei: para que essa palhaçada? Pensei comigo: para que essa palhaçada? Pastor, não, eles estão pagando o preço conforme a Bíblia. Fizeram voto, colocaram a roupa de pano de saco para representar humildade, estão descalço para mostrar uma santificação diante da obra de Deus. Estava eu, Giovanni, você, pastor, irmão Batista na época, umas 4 pessoas comigo. Aí Deus operou, rapaz, me usou tremendamente, os irmãos intercedendo também lá, e Deus operou, não ficou uma pessoa em pé, cura e libertação, uma maravilha. Quando terminou o culto, passou uma semana, encontrei com o pastor. Pastor, o senhor lembra daquele pessoal, cabeça tudo raspada, e descalço, e roupa de... rebeliaram contra mim, fizeram rebelião contra mim. Todos saíram da igreja. O que adianta, irmão, subir uma escadaria descalço, de joelhos, se é um ordinário por dentro que não obedece ninguém? Que adianta fazer voto se a tua vida está longe de Deus? Que adianta? Olha o que a Bíblia diz: o Senhor, porventura, tem prazer em holocausto e sacrifício? É lógico que não. É lógico que não. O Senhor tem prazer em holocausto, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí ele fala ainda: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É um feiticeiro. Quantas pessoas se rebelaram contra a igreja são feiticeiros? Se não pedir perdão, vai morrer feiticeiro? E tem uma coisa: quem rebela contra esta obra aqui vai rebelar em qualquer lugar. É rebelde aqui,
ou de outra igreja, aonde for, até dentro da tua casa. Diga aleluia. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é a mesma coisa do feiticeiro. Quem faz rebelião? O contender, o porfiar, é como a iniquidade e idolatria. O contender é a mesma coisa que iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei mais. Aqui acabou a vida de Saul. Olha para o irmãozinho e fala assim: mas só por causa de duas coisinhas, pastor? Começa em duas coisinhas, para ir em tudo na tua vida. Não tem aquele negócio, o cara começou com a droga e não para mais? A rebelião é a mesma coisa, irmão. Se ela começa num ponto, ela não para mais. Escute bem, eu vou dizer a você, quando nós pregamos a verdade aqui em cima, orientando as ovelhas e elas não submetem, elas estão debaixo de rebelião contra o líder. Porque o líder não está falando dele, está falando da Bíblia Sagrada. Quando o líder, que é líder de Deus verdadeiro, te orienta e você rebela contra a palavra e contra ele, você vira um feiticeiro. Completamente. Um feiticeiro. Olha quantas situações nós já passamos nesse ministério, de pessoas ungidas ficaram feiticeiras, se transformaram em feiticeiros. A Bíblia nos revela e nos mostra outra rebelião, foi Lúcifer, um anjo de luz, o escolhido de Deus. Quando ele contemplou a sua formosura, ele começou a querer ser melhor do que Deus. Ele começou a resplandecer e falou: olha, agora eu sou como Deus, eu sou melhor do que Deus. E Deus o expulsa do paraíso, e ele desce e arrasta, porque o diabo não gosta de ir sozinho não, arrasta 1/3 com ele de anjos que vira demônios. Sacode o irmãozinho e fala: nós temos 2/3 do nosso lado. Fala para o irmão assim: maior conosco do que com eles. Preste atenção. Todo líder também que foge a estas escrituras aqui, todo líder espiritual, que não submete o que a Bíblia diz a ele, vira um demônio. Qualquer pastor que seja ungido, pode ser o mais alto do Brasil, no exterior, se ele fugir o que está escrito aqui, ele vira um Satanás. Lugar de abençoar você, e transfere maldição para você. Lugar dele viver o que está escrito, e começa a viver o que não está escrito. Aí começa a viver completamente oposto à Bíblia Sagrada, e começa a ficar contra a palavra, e começa a rebeliar contra Deus. Tem uma arma que o diabo está usando contra a igreja, colocando na sua mente que você não precisa congregar na igreja. Deus falou comigo. Uma maior arma do diabo contra a igreja é falar para você que não precisa de cultuar mais a Deus na igreja. Aí ele fala: não, minha casa eu cultuo lá. Não, na minha casa eu tomo Santa Ceia. Mas quando passa o problema, você corre para a igreja, né? Está com problema agora? Se vira, meu filho. Vai procurar pastor lá onde você achar que deve. Mas não vem me perturbar não, viu? No momento bom está com você, rapaz. Quando dá um aperto, pula fora. É rebelião contra a palavra. Você é um rebelde. E Deus vai te pegar. Pode escrever. Dia e a hora de hoje. Sou profeta. Ai daquele que brincar com esta Bíblia Sagrada, pagará caro. Jesus disse: é melhor que pendure uma corda no pescoço, se atire no meio do mar, do que fazer que um dos meus pequeninos se desvie da minha presença. Diga aleluia, as palmas para o Senhor.
Outra coisa que não justifica nós, obreiros e membros da casa, não devemos questionar os ministérios que aí estão. Alguém fala mal da sua igreja, sai fora dele. Você pode até defender a sua igreja na palavra, mas não entre em contenda. Tempo atrás queria que fizesse um debate com o padre. Eu falei, eu não vou, para quê? O padre acredita na idolatria. Eu não acredito, porque eu creio na Bíblia. A Bíblia é contra a idolatria. Por que eu vou debater com o padre? Por que eu vou perder meu tempo de orar a Deus para ir lá numa rádio debater com o padre? Debater o quê? Pegadinha para cima de mim? Aqui tem o Espírito Santo, meu filho. As palmas para o Senhor. Chegou um aí, vou falar. Guarda o sábado. Falou, eu não creio nos dons. Falei, esse problema é seu. Eu creio. Eu creio não, eu creio e Deus me usa. Eu falei assim, mas a Bíblia também fala que se o homem não guardar tudo que está na lei, num ponto, é culpado de tudo. Falei, você guarda tudo? Eu guardo o sábado. Muito bem. Mas você não guarda o segundo, a feira ou a terça. E eu prefiro guardar Deus todos os dias da minha vida. Eu não tenho um dia específico para guardar Deus, eu guardo Deus no meu coração todo dia. Um dia não vai mudar o quadro. Jesus falou, o sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem por causa do sábado. É isso mesmo, pastor? Ou o contrário? Me ajude aí. O sábado, me ajuda aí. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. É isso mesmo? Acertei? Diga aleluia. Tem gente que acha que vai guardar um dia da semana, ele é santo demais, ele pode pisar em todo mundo, pode falar que a igreja de todo mundo não pode ser usada em cura, não pode ter libertação. É um engano, um equívoco. Eu não rebato com essa gente mais. Eu sigo o ministério que Deus colocou nas minhas mãos e ponto final. As palmas para o Senhor. Vamos orar?